Bom dia, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Deus, por estarmos aqui. Obrigada por o Senhor ter nos acordado, nos dado essa oportunidade de mais um dia, mais um tempo o Senhor nos concede aqui, Pai, nesse preparo, nesse tempo de santificação, nesse processo, Pai, para estarmos contigo. E o Senhor nos dá esse tempo porque nos ama e estamos aqui, Senhor, para ser preparado, para ser direcionado e orientado na Tua palavra, na Tua vontade, na Tua força e sabedoria, Deus. Ajuda-nos aqui nesse momento, Pai. Traz o Teu entendimento aos nossos corações, Pai, através do Teu Espírito, Pai, para que a gente entenda e absorva essa palavra, Pai, e que ela, como semente, crie raiz, Senhor, para não se perder e, principalmente, cresça, dê fruto, alimente a outros, Deus. Oh, Senhor, obrigada, Pai, pelo entendimento de o quanto necessitamos, Pai, de Ti, o quanto somos dependentes de Ti, Senhor. Obrigada pelo ontem, pelo dia mais que especial. Estamos aqui gratos porque o Senhor cuidou, o Senhor guardou, protegendo, o Senhor supriu tudo que foi necessário para nos manter vivos. Oh, Deus, esses dias, essa semana tão importante, um marco na história da humanidade. Ah, Senhor, a Tua vitória sobre a morte, Deus, nos trouxe vida, é o que nos dá a esperança, Pai, é o que fortalece a nossa busca e caminhada contigo, Deus. Como lemos ontem no devocional de ontem, hoje vivemos pela fé. Não é porque não vemos, Pai, que não cremos. É o Senhor em nós, como disse que estaria por todos os dias, que nos renova a todo instante, a todo momento. Oh, Deus, nos traz vida. Ah, Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Queremos entregá-lo nas Suas mãos. Ainda nem chegou, mas o Senhor está nos alcançando primeiro, Pai. Toma a direção aqui, Espírito Santo. Fala aos nossos corações. Traz a Tua palavra, Senhor, ao nosso interior. Ocupe espaço, Deus. No nome santo de Jesus eu já agradeço. Amém, Pai. Que nesse momento aqui, Deus, haja cura, haja libertação com o Teu entendimento, Deus. Eu peço que não saiamos daqui, Deus, desse estudo, dessa meditação, da mesma forma que estamos chegando. Amém e amém. A paz do Senhor, irmãos. O devocional de hoje fala sobre verdades. E verdades não tem dois lados. A verdade é única. Por isso a gente aqui, ó, todas as manhãs faz como Paulo nos ensinou, né? Como Paulo mantém vivo essa palavra de diligência, de buscar meditar, estudar, verificar o que está escrito, para não ser confundido ou enganado. Porque essa é o objetivo de Satanás e
Ele usa muitos e até a nós, se não estivermos vigilantes e atentos, porque todos somos instrumentos e essa vigilância é que vai nos guardar disso, né? Jaqueline, Kátia, Ana, vamos juntos meditar para não ser confundido, essa confusão na nossa mente, no nosso interior, de que não somos dignos, de que não somos merecedores de estar com Cristo, seguir a Cristo, porque Ele é o nosso parâmetro. Mas o mal vai estar sempre tentando fazer a gente parar pelo caminho. E qual a maior arma dele, se não nos nossos erros, nas nossas culpas? Nós temos que ter a consciência, né? A veracidade da palavra quando diz que somos todos falhos, pecadores, nossa natureza carnal, né? Estamos no mundo para ser tratado pelo Senhor. Estamos nesse processo enquanto tivermos de passagem aqui. Por isso que eu sempre agradeço o meu acordar. É mais uma oportunidade de vida que o Senhor está me concedendo para que eu tenha a oportunidade de me reparar. E hoje vai falar sobre isso, o que é verdade, o que é a verdade. Ela não tem duas faces. Por isso, para saber, é preciso meditar aqui, porque a verdade da palavra, que é a verdade de Deus. Por isso, temos que conhecer para obedecer. Como que eu vou obedecer ou tomar uma atitude sabendo que é a certa, se eu não verificar essa condução certa daqui? Porque aqui é o Senhor orientando. Então todas as manhãs a gente vem aqui junto buscar meditar e a gente pede antes de abrir ao Senhor que o Espírito Santo se revele, porque é Ele quem elucida, quem traz entendimento para que a gente veja aqui o que Ele quer dizer com a mensagem. Às vezes tem palavras que a gente não compreende. Tem pessoas que interpretam para seu bel prazer, né? Tem pessoas que trazem a palavra, tem igrejas pregando a palavra de entendimento próprio, na sua própria sabedoria. Esse é o maior erro de Satanás até, colocando dúvidas nos corações, nas mensagens. Por isso que é preciso esse temor aqui, né? Ler, reler, para entrar, criar raiz, como nós acabamos de orar. E o pastor que está compartilhando esse devocional de hoje, dia 19 de abril, para nós aqui, sábado de aleluia. Ontem foi a crucificação, né? Sexta-feira Santa. Hoje é sábado de aleluia, sábado de aguardar, esperar. Eu imagino, às vezes assim, quando eu medito nesse período que aconteceu há milênios atrás, como os corações estavam. Será que ele vai ressuscitar? Né? Porque Jesus declarou, e a palavra dos profetas era que ao terceiro dia. Então eles estavam em expectativa, essa espera árdua, né? Eu imagino até os demônios aguardando isso, né? Ansiosos, comemorando até Jesus morreu. Será que ele ressuscitará? E nós hoje vivemos essa alegria, porque estamos no Novo Testamento, já estamos na graça. Para eles, naquele período, ainda pairava dúvida. E aqui, muitos nem creem, até hoje, nessa ressurreição, né? Então aqui, a palavra diz assim, ó:
o pastor botou um título: Quem é o culpado? E aqui ele cita a mensagem bíblica para esse devocional de hoje. Judá, um dos filhos, né? Um das 12 tribos. Judá estava disposto a aceitar a responsabilidade por trazer o seu irmão Benjamim de volta do Egito. Daqui a pouco nós vamos meditar, nós vamos ler essa passagem. Se alguma coisa acontecesse ao seu irmão, Judá seria o culpado. Este é um dos raros momentos peculiares na natureza humana, pois geralmente procuramos atribuir a culpa a outros. E aí o pastor conta um caso, um fato que ele vivenciou. Certa noite ocorreu um acidente na rua em frente à minha casa. Saí e assisti a uma forte discussão sobre quem era o culpado. Um motorista gritou: "Você estava no lado errado e dirigindo muito rápido." O outro respondeu: "Não, você é o culpado, porque além de não dar o sinal certo, estava com luzes muito altas ligadas." E meia hora depois chegou a polícia e os mesmos argumentos foram repetidos. E aí o pastor diz assim: assumir a culpa e dizer eu estava errado é uma das coisas mais difíceis para se aprender. Afinal, por que é tão difícil assumir a culpa? Nem sempre é uma questão de desonestidade intencional. O verdadeiro motivo é o fato de simplesmente olharmos apenas de nossa própria perspectiva. Se pudéssemos somente olhar calmamente através do ponto de vista de outra pessoa, a situação poderia parecer totalmente diferente. Há sempre dois lados em tudo. Você nunca poderá avaliar ambos se não parar de acusar uma pessoa e ouvir humildemente a outra parte. Para resolver um conflito, você precisa dispor-se a aceitar a culpa. Enquanto eu li isso aqui, me passou vários casos, vários momentos que justificam, explicam esse perigo de julgar, condenar sem ouvir os dois lados. Um juiz só dá o veredito, né, a sentença ao culpado depois de ouvir os dois lados. Tem as defesas, tem os julgadores, né, aqueles que condenam. E eu lembrei que há um bom tempo atrás eu vi uma reportagem, uma cena horrível de uma mulher sendo carregada pela população e apanhando. E essa mulher apanhou tanto, uma multidão furiosa, que ela chegou a perder a vida. Essa mulher foi arrancada de dentro de casa. Ela estava dentro de casa e invadiram, pegaram ela por confundir com uma foto que estava sendo espalhada, né, por vários meios, internet, televisão, como sendo uma mulher que sequestrava crianças para fazer sacrifícios, coisas de demônios, né? Sacrifícios rituais. Ela fazia isso, ela sequestrava crianças para isso. E estava nesse bairro aí divulgando essa imagem, uma mulher ruiva. E o povo, na sua ignorância, né, a vizinhança, achou que fosse essa jovem e
fizeram esse ato de atrocidade. Foi horrível, né? Eu imaginei assim, até eu pensei no lado daqueles que tiraram a vida dela, aqueles que despertaram mais ainda a fúria. Lembrei de Jesus, o quanto ele apanhou e foi condenado primeiro pela multidão, que quis a crucificação, porque até o julgador insistiu. Eu não vejo culpa. Ele falou 3 vezes, eu não vejo culpa neste homem. Eu não vejo o porquê condená-lo. Eu o entrevistei, eu fiz um julgamento aqui, não vejo culpa que precise isso. O próprio povo escolheu, no lugar, né, que nesse dia era para ser libertado um prisioneiro, escolheram Barrabás, um homem matador, né, um assassino, cumprindo ali a sentença dele. Foi escolhido pelo povo para ser solto e condenaram Jesus à morte de cruz. Lembro também de um caso na Bíblia, Salomão. Eu acho que foi um dos primeiros atos dele como juiz, né, como rei, para resolver uma sentença, dar um veredito. As 2 mulheres alegando ser mãe do único bebê vivo, porque eram 2 bebês, sendo que o filho morreu, o bebezinho morreu durante a noite, e ela maliciosamente trocou com o bebê morto da outra. Botou o dela morto e pegou o bebê vivo. E essas 2 mães brigando, vamos dizer assim, querendo o bebê. E não tinha como provar de quem era. E Salomão julga com sabedoria, né? Sabedoria essa que ele pediu ao Senhor para ser um justo e bom rei para Israel. E a sentença que recebeu a que fez isso foi posta à prova pela sabedoria, né, perfeita de Salomão, que ele faz aquele ato, né, mate a criança, né, corte a criança ao meio e dê uma parte para cada uma. E a mãe, que era verdadeira, se entregou nessa verdade quando não, dá o meu filho para ela, não faça isso. E a outra tinha ficado quieta, como se aceitasse essa sentença horrorosa. E ali reconheceram a mãe, era o que Salomão tinha em mente, né? Para saber, a única forma de saber quem era a mãe verdadeira da criança. Então tem várias situações. E nós vamos ler aqui uma dessas, que fala de você colocar o seu nome como garantia, né, de que vai fazer, que vai cumprir, né? E verdade, como a gente iniciou dizendo, não tem 2 lados. Certo dia eu vi uma enquete que eu achei maravilhosa, até como exemplo, quem lida com aulas, né, escolas bíblicas, grupos, essas coisas, para mostrar às pessoas, para repensar sobre isso, para não ficar como essas 2 pessoas brigando no trânsito. Eu tenho a minha verdade, eu tenho as minhas razões, mas eu não posso exigir que elas sejam liderem ali uma situação só porque eu penso que deve ser assim. O outro tem também a visão dele dos fatos. Então um homem colocou 2 pessoas para dar como exemplo de verdades nas situações. Eu achei isso maravilhoso. Uma ficou de costas para a outra. E ele colocou uma bola no centro, numa mesinha no centro. E só aí mandou que elas se virassem. E ele perguntou: qual a cor da bola que vocês estão vendo?
Aí um falou assim, é preta. Com certeza, eu tô vendo, é preta. E o outro, tá maluco, cara? Você é daltônico? É branca. Olha aí. E aí, naquela coisa de é branca, é preta, o homem levantou a bola e virou. A bola era pintada exatamente, né? Tinha o lado preto e o lado branco. Ou seja, o que ele quis provar com isso? A gente briga pela nossa verdade. O outro briga pela dele. Mas os dois tinham razão. Se houvesse uma conversa ali, ou uma humildade, pensando assim, deixa ele achar que é, né? Deixa ele pensar que a bola é preta ou branca. Mas a gente luta, a gente quer fazer valer a nossa verdade. A verdade que a gente busca aqui, ó, é para isso. É para que seja a verdade de Deus e não a nossa. É pelo que Deus nos diz, nos revela, e não a nossa. E Jesus nos ensina a humildade, né? E aqui, esses homens foram postos à prova. Um pecado que eles mesmos, esses irmãos, quando vendem o próprio irmão José para o Egito. E Deus é tão maravilhoso nas oportunidades de reparar os nossos erros, que lá na frente, a situação vivida, melhoram eles. Eles agora estão homens melhores. E eles nem sabiam que esse Egito era governado pelo seu irmão. E essa situação nós vamos ler agora. Está em Gênesis capítulo 43. Vinha aquela passagem do Egito que José governava, e aqui é o embate, né? Uma conversa com o pai, porque a ordem de José é que eles só levariam alimento se trouxessem Benjamim, que Benjamim era o irmão mesmo, né? Junto com a mãe dele. E ele quer que levem Benjamim com eles. E Benjamim era o único que ainda estava, o caçula, né, guardado por Jacó. E Jacó não quer deixar, porque ele já havia na cabeça dele perdido um filho. José, para eles todos, era dado como morto. E aqui a gente vê eles tentando convencer Jacó a deixar levar Benjamim, porque senão eles vão todos morrer, porque a fome, eles já estavam naquele período dos 7 anos de fome. Teve 7 anos de fartura, né, onde José, com aquela sabedoria toda, acumulou alimentos. Então o único lugar que tinha alimento era o Egito. Então todo o povo viajava para o Egito para negociar alimento. A fome era extrema no mundo. E Jacó estava ali relutante em deixar Benjamim e perder esse filho também. E aqui, ou seja, o ato desses irmãos perdendo José, eles não contaram a verdade para Jacó, enganaram Jacó. Eles tinham vendido o filho, simularam a morte de José. E eles estavam tentando argumentar que era preciso, porque o José tinha dito que só liberaria, só daria alimento se eles levassem com eles nessa viagem a Benjamim. E aí a gente vê aqui que um pouco antes, até Rúben, o mais velho, tinha dito para o pai que se ele não trouxesse Benjamim de volta nessa viagem ao Egito, poderia até matar os filhos dele. Colocou até os filhos dele como prova de que ele traria, né? E Jacó não aceitou isso. Mas agora aqui a gente vê Judá tentar mais uma vez argumentar. E aqui inicia dizendo assim: a fome, no capítulo 43 de Gênesis, a fome, João, Anderson, vamos junto aqui nos alimentar da palavra do Senhor.
Eu estou iniciando a leitura no capítulo 43 de Gênesis. A fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, que eles já tinham voltado de viagem com bastante alimentos, mas já 7 anos de fome. Então estavam nesse período, então já tinha acabado, já tinham consumido tudo, precisavam voltar novamente. E aconteceu que, como acabara de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo, estão falando de José do Egito: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E aí disse Israel, Jacó: por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem os nossos filhos, nem tu. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta, porque eles já haviam tentado essa viagem, mas o pai não deixou que eles fossem. Então eles continuaram ali, porque sabiam que seria em vão essa viagem, o trazer desses alimentos, porque a ordem de José foi bem clara: vocês nem verão a minha face se chegares aqui sem o irmão de vocês. Eles não entenderam, porque eles não sabiam que aquele era o irmão José desaparecido, porque eles venderam o próprio irmão para o Egito. Ou seja, consequências, né? Todo pecado tem consequência, todos os nossos erros têm consequência, e eles estavam pagando aqui. Mas o Senhor permite situações difíceis. Olha tudo que o Senhor preparou para essa família. Tudo é plano de Deus, tudo é propósito de Deus. E o de Deus, o plano de Deus é perfeito desde a criação. A partir dessa família de Jacó, de Israel, a gente vê na sequência da história, né? Deus conduz tudo nesse plano perfeito da salvação. Eles vão parar todo no Egito, né? Que depois, quando José se apresenta como sendo filho e chega, traz toda a família dele, Jacó viaja, Jacó ainda tem o privilégio de ver seu filho vivo, ainda vê os netos, vê os filhos de Jacó e as 12 tribos, né? A terra da promessa, Canaã,
viria depois, mas todo esse plano, eles vão morar no Egito. Depois vem um dos faraós que não conhece, mas as gerações vão passando, e o faraó que governa ali junto com José se afeiçoa a José, confia em José, faz de José o governador, né, do Egito, e acontece tudo isso, sendo que vai passando as gerações. O povo de Israel, de Jacó, vai crescendo, vai proliferando ali, vai prosperando, vai vindo geração em geração, mas o do Egito também, de Faraó também, até chegar um dos faraós que vai substituindo um ao outro, um morre, vem outro, que não conhece a José e se amedronta com o povo de Israel, que já está muito maior e mais forte que o povo do Egito. E aí começa toda aquela história em Moisés lá na frente, né? O povo do Egito fica 400 anos, o povo de Israel, desculpe, fica 400 anos morando no Egito. E aí entra toda aquela nova fase de Deus com eles, né? Para levantar um libertador, o líder Moisés. E aí vem toda aquela história, todo o processo. É maravilhoso o Antigo Testamento. Às vezes tem pessoas que só gostam de estudar, de ler o Novo, o sobre a graça, né? Com Jesus, quer pular processos. Toda essa história que para nós parece ruim, mas é a base, é a nossa história. Nós somos hoje o Israel, os escolhidos do Senhor. Como que eu não vou querer saber como ocorreu tudo? Por isso que a gente às vezes não tem base forte, porque não quer conhecer o porquê que estamos aqui, né? A gente fala muito da graça, de hoje estarmos, né, sob a graça, temos Jesus. Hoje nós sabemos, como nós iniciamos dizendo, né, a ansiedade do povo para saber se ele ressuscitaria mesmo. Como muitos hoje ainda não acreditam, né, o povo judeu, como ele mesmo fala, que foi rejeitado pelos seus. Mas isso abençoou aos gentios, né? Tudo um plano perfeito. Hoje é para todos os que creem e o recebem como Senhor e Salvador. E aqui nós estamos vendo, né, a importância de você dizer: pode confiar, o nome, né? A minha conduta. E eu costumo sempre me colocar como exemplo assim, né? Quando a gente confia, a gente descansa, porque espera em alguém que a gente sabe que vai realizar, que vai cumprir quando diz que vai fazer. Assim somos nós com Jesus. A gente precisa conhecer para acreditar e descansar. Quando ele diz que estaria conosco em todos os dias, dias bons e dias ruins, nós temos o Senhor conosco, porque ele prometeu. E ele é fiel. E quando a gente lê na palavra, a gente vê que ele cumpre. E tem promessas aqui que ainda não aconteceram. A Bíblia é um livro passado, presente e futuro. Porque a palavra de Deus, e assim como o Senhor é eterno, a palavra dele é eterna. Esse Deus que nós buscamos todas as manhãs aqui, para que entendamos, conheçamos, para que quando a gente ore por uma causa, suplica e clama por uma tribulação, por um milagre que precisamos na nossa vida, porque o que é para que a gente faça, a gente vai resolvendo, são os possíveis. Mas ele é o Deus do impossível. Quando chega num ponto que não podemos mais, é a hora do Senhor agir. Aí o que a gente faz? Continua tentando resolver no nosso próprio entendimento, na nossa própria força. De repente essa causa difícil aí você não está conseguindo receber vitória.
porque não está deixando realmente o Senhor agir. Às vezes você até entregou nas mãos dele, mas continua ainda incomodado e ainda querendo resolver, e por isso não está acontecendo de maneira de resolvida a situação. Por isso eu falei de me usar como exemplo. Se eu disser para você, deixa comigo, e você vem a mim porque me conhece, e aí você sabe que eu vou poder resolver aquilo, é da minha ossada a situação. Mas se você entrega só porque todo mundo me entrega e eu resolvo, mas você ainda tem dúvidas, você não vai descansar. Você ainda vai ficar assim, será? Eu não vou confiar totalmente na Luzia não, deixa eu tentar fazer, porque vá que ela não resolva. Mas quando você conhece, pode até alguém chegar para você e falar de mim, olha, será que ela vai mesmo? Você tá, será que você pode descansar mesmo confiando? E se ela não fizer, como é que você vai fazer? E aí você diz, não. E se ela falou que vai resolver, eu posso ficar tranquila, porque ela tem palavra. Ela disse que ia resolver. E eu a conheço. Mas só vai falar isso quem convive comigo. Quem sabe de como eu sou, como eu resolvo, como eu acho, como é a minha fé, como é a minha conduta. Assim somos nós com o Senhor. Somente conhecendo, e é na palavra dele que ele se revela. E aí a gente vai ver quem é o Deus que servimos. Um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que tem poder sobre as potestades, sobre o mal, sobre o universo. Basta um olhar, uma palavra dele e tudo se prostra diante dele. Um Deus que renova, que pode fazer nova todas as coisas. Um Deus que comanda todo o universo. Desde que ele criou, essas coisas continuam em obediência para o propósito ao qual foi criado. Tudo na ordem dele. Ele disse, haja, e veio a existência. Do nada, ele criou tudo. Então, se você não está vendo nada nessa situação, peça ao Senhor. Às vezes eu oro pedindo, Senhor, um fósforo aceso num ambiente escuro, de repente nem vai adiantar muita coisa para que eu veja, mas vai me dar a direção para que eu não pegue caminho errado, ou para que eu veja para onde eu tenho que ir, se eu estou indo no caminho certo. Eu peço a ele às vezes um fósforo somente, o Senhor me dá uma pequena luzinha, só para eu saber que é para continuar orando por essa causa ou não. Porque às vezes a gente não sabe o que ele quer que enfrentemos, o que ele quer que façamos. Não podemos caminhar com dúvida. Porque eu sempre tenho comigo assim, que enquanto eu não souber qual direção, qual decisão tomar, eu não faço nada, eu espero. Porque sabemos que tem o tempo de esperar, de descansar e o tempo de agir. E entre um e outro a gente somente ora. Tem o tempo de Deus, não é no nosso, como não é na nossa verdade. Eu não sei, Deus é quem sabe. E estamos aqui justamente para que Ele nos oriente. Para que eu não siga o que o outro acha. Eu tenho que saber a vontade dele. Porque é essa que vai ser a perfeita. Né? Porque a vontade do Senhor a gente sabe que é a boa, a perfeita e a agradável. É só na vontade dele que a gente vai se sentir pleno e realizado. Mas esse processo às vezes não é fácil.
Sabe quantas vezes uma criança cai e se machuca até começar a caminhada dela sozinha? Sem precisar das nossas mãos, do nosso equilíbrio ali protegendo? Com o Senhor é sempre, porque esse processo que estamos recebendo dele, esse tempo aqui de preparo, nossa vida aqui no mundo, nosso tempo aqui no mundo, nós dependemos do Senhor, porque esse mundo jaz do maligno. E nós dependemos de andar com Ele para não sermos vencidos, às vezes por nós mesmos, porque nós lutamos todos os dias contra nós mesmos. Temos um eu aqui gritando, nosso lado carnal, todo tendencioso, pronto para nos levar a falhar, cheio de desejos pelos prazeres mundanos. É uma luta diária e às vezes a gente acaba sendo vencido pelo nosso desejo. Mas nós aqui, o Senhor nos diz para estar sempre se voltando para Ele. Errou? Não deixa o mal te dominar, não deixa o mal te trazer sentimentos, soprar nos seus ouvidos que você não é merecedor, que você falhou. Você não é digno de estar na igreja, você não é digno de prosseguir. Se repare. Você lendo a palavra, você vai ver histórias aqui como, por exemplo, de Davi, de Pedro, que Deus investiu em tanto tratamento ali, porque ele sabia que Pedro seria grande na obra dele, como Davi foi grande na obra dele. Para tudo e para todos, Deus tem propósito. Sabe quando você é mais movido pelo Espírito, convencido, quando você ouve um testemunho, alguém testemunhando que já fez isso, que já praticou aquilo, mas que Deus perdoou e hoje ele é grande na obra. Sabe, as lutas e as provações, como diz Tiago, irmão de Jesus, são motivos de regozijo a nós. Por quê? Quando a gente é tratado, quando a gente vence aquela prova, passa pela provação e vence, a gente se regozija, a gente agradece ao Senhor. Nós temos a oportunidade de ser testado e provado. E se não foi provado, não conseguiu passar pela prova com vitórias, peça ao Senhor que lhe conduza, peça ao Senhor que lhe dê esse privilégio. Oh meu Deus, muito obrigada por essa verdade de hoje. Estamos aqui justamente, Pai, para ser ensinado. É aqui que a gente lê os exemplos que o Senhor nos deixou, daqueles que se arrependeram, como Davi. Ah, meu Deus, se Davi tivesse se aceitado a condenação do mal pelo erro, pelos pecados horrendos que cometeu, ele não teria sido trabalhado por ti, recebido o seu perdão e prosseguido por fé. Oh Senhor, ajuda-nos a estar sempre se refazendo, sempre se autoexaminando, se renovando diante de Ti, Pai, se arrependendo todos os dias, se autoexaminando todos os dias, porque isso é diário, Pai. Todos os momentos pecamos de alguma forma, Pai. E quando o Senhor nos toca nesse erro, é para a gente não passar por cima, é para a gente se reparar, porque senão Satanás entra em campo. Satanás está ao redor esperando as nossas brechas, as nossas falhas para vir, porque ele é o acusador. O Senhor perdoa, o Senhor põe de volta o anel de filho no dedo e faz festa, Pai. Ah, Deus, olhamos para o lado e nos entristecemos com os olhares de acusação, com as pessoas que estão sempre prontas para nos acusar, para nos dar a sentença condenatória. Ah, Deus,
Obrigada, Senhor, por essa palavra que está nos alimentando, que está nos ensinando, nos corrigindo, nos exortando a prosseguir. Obrigada, meu Deus. O dia ainda vai começar, mas o Senhor já nos alcançou. O Senhor chegou primeiro, colocando dentro de nós a força para vencermos esse dia e termos paz e alegria na certeza de que o Senhor nos concederá a vitória sobre ele. Senhor, vá à frente, prepara o caminho, prepara o espaço de onde tivermos de ir, de onde tivermos de estar hoje, Deus. Chegue primeiro, Senhor. Protege-nos de toda investida do mal, de fazer com que a gente pare pelo caminho, de fazer com que a gente tenha medo de enfrentar as situações. Obrigada, Senhor, por esse amanhecer. Obrigada por mais um dia. Eu te agradeço. Pai, protege os nossos lares, protege os nossos filhos, os nossos entes queridos, nossos parentes, nossos irmãos e amigos. Oh, Senhor, que estejamos cheios de Ti, essa mensagem transborde, alimente outros, Pai. Temos que ser seus instrumentos e não de Satanás, usando palavras condenatórias. Ah, Senhor, é a sua verdade que tem que prevalecer. Obrigada, meu Deus, por mostrar que nada sabemos, que nada somos, senão dependentes de Ti. Amém? A paz do Senhor, irmãos. O Senhor nos alcançou primeiro. Vamos esperar nele, vamos descansar nele e saber que se não acontece, também é porque é a vontade dele. Tem coisas, tem nãos de Deus que são bênçãos. A gente às vezes está lutando em oração, pedindo por algo que não vai acontecer, porque ele nos ama e nos conhece. Ele sabe que aquilo não vai ser para nos abençoar. Tem coisas que nos parece boa porque nos agrada e a gente luta querendo, mas de repente é isso que vai nos trazer ruína, decepção. A gente precisa confiar no processo de Deus. Às vezes é algo que a gente não está gostando, mas é isso que vai nos conceder alegria no final. Amém? Isso é confiar num Pai poderoso e que nos ama. Descanse o seu coração. Amém? A paz do Senhor. Até amanhã, onde nos encontraremos aqui para meditar junto, com mais um devocional. E amanhã, muito especial, é a Páscoa, a prova de que Ele cumpre a promessa. Até amanhã, irmãos. Um bom dia com Jesus.